Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao portal Escola Entre Mundos. Aqui vamos tentar entender as forças ocultas do universo. No áudio de hoje, traremos a segunda parte do estudo sobre os níveis da consciência. Vimos no áudio passado sobre os conceitos acerca da consciência e dissecamos ela em níveis, de acordo com a visão psicanalista de Carl Jung e a visão budista, que divide a consciência em níveis de sentidos e o equilíbrio das energias emocionais de nossos atos, que armazenamos ao longo da vida. Quem ainda não assistiu, é interessante que deem uma pausa nesse vídeo e assista a primeira parte, pois é uma introdução para este vídeo de agora. Dito isso, vamos abordar agora a visão de Timothy Leary, que mais tarde foi interpretado pela visão ocultista esotérica de Robert Anton Wilson, em seu livro Ascensão de Prometeu. Hoje podemos ver alguns dos estudos ocultos se referindo a esse sistema como um sistema chamado de Sistema Wilson-Leary. Os 8 circuitos propostos pelo sistema Wilson-Leary operam dentro do nosso sistema nervoso e cada um corresponde a uma percepção de uma experiência da nossa realidade. Porém, a pesquisa acadêmica contemporânea não admite esse sistema de uma forma comprovada em seus estudos, o que alega o conceito de Wilson-Leary aos âmbitos de grupos esotéricos e ocultistas contemporâneos, bem como da magia do caos, adeptos do discordianismo, Technomagic, entre outros, sendo tratado então, por muitos, como uma pseudociência alinhada à metafísica. Os 4 primeiros estágios da consciência tratam das questões básicas da sobrevivência do indivíduo e sua espécie. Já os últimos 4 estágios estão ligados à transcendência do ser, ao misticismo e à ligação dele com o cosmos ou algo além, que contribui o conjunto de nossas realidades. E então, cabe ao nosso esforço a capacidade de sentir e racionalizar a realidade, para que possamos desenvolver esses estágios de uma forma equilibrada. Bom, a partir desse momento, irei parafrasear o texto do site docelimão.com.br para descrever melhor os 8 níveis propostos por Timothy Leary. Vou utilizá-lo, pois foi um texto muito bem sintetizado e direto no que ele se propõe a explicar. O link para a leitura estará na descrição do vídeo, ok? Vamos lá. O primeiro circuito é o circuito da biossobrevivência. Este é o circuito cerebral mais primitivo. Relaciona-se com a busca pelo prazer e conforto, entendidos como aquilo que possibilita a sobrevivência. O imprint relacionado a este circuito acontece nos primeiros momentos de vida dos seres humanos. Se for um bom imprint, o indivíduo apresentará durante a vida um comportamento que se espelha como segurança, bem-estar, entre outros. Se for negativo, inspirará um sentimento permanente de medo, ansiedade e iminência de perigo de vida. Dando uma pausa na citação do texto, você deve estar se perguntando: o que seria esse imprint? Nesse caso, o imprint pode ser entendido como uma marca genética que nasce junto ao indivíduo e que determina a tendência de sua personalidade, ou uma característica impressa geneticamente em sua espécie. Voltando ao texto, o segundo circuito é o circuito da territorialidade. Este circuito relaciona-se com o domínio sobre o espaço físico. É impresso quando a criança começa a andar. Se for um imprint positivo, determinará que o indivíduo tenha um comportamento de maior liderança e consiga se locomover bem dentro da realidade. Se for negativo, determinará a tendência à submissão,
a dificuldade de gerenciar a vida e de se relacionar com seres superiores em uma hierarquia. O terceiro circuito é o semântico. Esse circuito relaciona-se com a fala, a escrita e a manipulação de objetos e artefatos. Relaciona-se com o hemisfério cerebral esquerdo, verbal, racional. Este é imprintado na pré-adolescência e determina o quanto o indivíduo será apegado e limitado em termos de ideias, opiniões, visões de mundo, ou oposto, o quanto ele será aberto a novas experiências e conceitos. O quarto circuito é o circuito moral sexual. É imprintado na adolescência ou quando surgem as primeiras experiências de ordem sexual. Se for um imprint de características mais limitadoras, ele irá inserir o indivíduo, na maioria dos casos, dentro da sociedade, no papel de marido, pai, trabalhador ou de esposa, mãe, abnegada. Ao contrário, irá fazer da sociabilidade uma das características de maior qualidade na vida do indivíduo. Os circuitos terrestres, muitas vezes, são tudo que os seres humanos experimentam e que chamam de vida. A morte normalmente chega antes que haja a possibilidade ou a compreensão do quanto limitados a nossa manifestação e expressão dentro da realidade, o quanto lutamos, discutimos e acreditamos em coisas que no fundo não têm significado real para as nossas vidas. Os próximos 4 circuitos evolutivos são o quinto, que é o circuito neurosemântico ou hedônico, e relaciona-se ao prazer sensorial corporal, à saúde e bem-estar e ao êxtase somático. O indivíduo se sente imerso em estímulos agradáveis, cuja raiz é seu próprio corpo, entendido pela mente como sendo uma fonte inesgotável de prazer. Quando o cérebro desenvolve totalmente esse circuito, ganhamos uma visão nova da vida que se sobrepõe às culpas, à perplexidade, ao emocional e sintomas corporais dos circuitos inferiores. Nesse circuito, desenvolve-se uma consciência mais abrangente do corpo, sendo esta de outro nível, completamente interativa com o meio ambiente. É como se tivéssemos realmente unidos com o todo e fôssemos responsáveis por ele. Em termos emocionais, novas sensações e emoções originadas do corpo são buscadas, e a total entrega e experimentação delas tornam-se a regra. É também a fase da transcendência do ego, em busca de valores e experiências maiores. O outro, especialmente associado a uma nova forma de sexualidade que transcende o sexo em si e surge como ponte para a passagem do quarto para o quinto circuito. O sexto circuito é o circuito neurogenético e contém os eus e bancos de informação de todos os seres vivos. As primeiras descrições surgem de experiências xamânicas e descrevem esse circuito como ligado a um fluxo de informações e experiências que transcende o eu pessoal. Na terminologia de Stanislav Grof, seria o inconsciente filogenético e, dentro da terminologia científica, corresponde ao modelo de Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos. Grof e Young assumiram que a informação não está localizada no eu, mas sim no gene. Já Rupert Sheldrake, um biólogo, sugeriu que os genes não poderiam carregar tal informação. Ele descreveu um campo não localizado e chamou de campo morfogenético. Este campo comunica-se com genes, mas não está neles, e conteria não apenas as memórias do passado, mas também as trajetórias em direção ao futuro, servindo como um radar evolucionário, preparando-nos para futuros saltos de degraus na consciência, por mostrar-nos os registros das mutações do passado. Tal circuito ativa os arquivos genéticos, permitindo-nos entrar em contato com os arquétipos primitivos, muito mais antigos que a linguagem e ainda assim, mais novos que o amanhã.
que poderiam ser relacionados com os níveis de inconsciente, onde as memórias anteriores ao nosso estado atual estariam guardadas. Estas memórias nos levariam em direção ao passado, aos períodos pré-humanos, biológicos e, finalmente, para aquela parcela do inconsciente que poderia ser chamada de oceânica ou cósmica, que antecede a própria criação. O sétimo circuito é o circuito metaprogramador, ou despertar. E mudanças rápidas no funcionamento do cérebro podem ocorrer facilmente, mediante técnicas apropriadas. Leary afirmava que podemos mudar o nosso eu tão facilmente quanto mudamos de um canal de TV. Afirmava também que não existe um eu estático e que podemos metaprogramar nosso sistema nervoso para uma variedade de eus, muitos deles mais avançados que a média e atualmente presente na Terra. Se desenvolvido, este circuito poderá permitir o acesso a um novo nível de inteligência, e tal circuito é análogo ao conceito chinês da não-mente. É o momento em que o cérebro olha para si mesmo. Em nosso dia a dia, parecemos ser fixos e permanentes, mas não somos, pois, seja qual for o circuito no qual estivemos operando, este circuito será o eu daquele momento. O sétimo circuito é permanente. Ele representa todos os papéis, mas não é nenhum deles. Não possui forma, porque é todas as formas. É o vazio do Zen. Porém, é um vazio que espelha o todo da criação. Confrontamos o infinito onde menos esperávamos encontrá-lo, dentro de nós mesmos. E por último, o oitavo circuito, que é o circuito não localizado ou o circuito da consciência. Cada partícula do universo está em comunicação instantânea com todas as outras partículas. Não existem sistemas isolados. O sistema inteiro funciona como um todo. Esta ligação acontece através da consciência de nossa própria identidade para com o todo. Tal conceito deixa de ser simplesmente teórico quando o oitavo circuito surge. Ele passa a ser sentido como uma realidade constantemente. Estes 4 circuitos só podem ser desenvolvidos dentro de uma perspectiva diferente da realidade. Implicam em um conhecimento maior e qualitativamente diferente do que era o ser humano. Implicam também em um grau diferente de consciência e compreensão da realidade, e por isso só podem ser desenvolvidos dentro do que se convencionou chamar de tradição perene. Sistemas que guardam, geram e apresentam conceitos e conhecimentos e técnicas que visam desenvolver o homem em toda a sua plenitude, possibilitando então libertar-se de seus próprios limites. Tendo finalizado a citação ao texto, é importante a gente observar que os 4 primeiros circuitos são comparáveis, pelo menos em relação ao campo de estudo, aos níveis de consciência abordados pela psicanálise de Carl Jung, pela filosofia e pelo budismo tibetano. A partir do 5º, vemos tomar a forma características fundamentais da ânsia do espírito em termos filosóficos. Os nossos desejos para além da sobrevivência e de um sistema social ou ambiental, a nossa vontade superior em que, tendo o objetivo atingido, se resulta na felicidade plena, mesmo que momentânea. As nossas motivações, o nosso desejo de deixar um legado, atingir a iluminação e, por fim, nossa forma de interagir e modificar o universo e todo o seu sistema de funcionamento. Tudo isso também pode se modificar ao longo do nosso amadurecimento ou apodrecimento. Tudo isso pode se reprogramar. O seu cérebro pode se reprogramar, pois acompanhando o conceito de fluxo eterno, tudo está em constante mudança. Então, o mundo que você viveu poucos meses ou anos atrás é totalmente diferente deste que vivemos no momento em que você escuta a minha voz.
A propósito, quanto tempo faz que você não sai sem medo de ficar doente ou se sentir responsável pela vida e morte de alguém? Portanto, os níveis da consciência não são uma ferramenta em que você pode trabalhar utilizando dela para alguma ação mágica, espiritual ou de quebra de paradigma. Os níveis da consciência, ou os circuitos, são um mapa. E entender esse mapa te dará a oportunidade de desenhar o caminho para onde você quer ir e, nele, compreender os obstáculos para superar. Para além da questão espiritual, é fundamental entender e aplicar que sua consciência é sua saúde, mas o seu corpo saudável também é responsável pelo funcionamento de sua consciência. Então, sinta o seu corpo respirar, sinta a vibração dos sonhos, sinta calor e sinta frio. Deixe seu corpo sentir e compreenda seus sentidos para enxergar a sua posição no mapa. Entenda o seu norte. É uma vida tóxica? Uma vida de consumos exagerado, de aparências e um prazer momentâneo? É uma vida de bajulação? Ou uma vida de livres sentidos, livre e sem medos? Uma vida que propõe um legado, uma vida que contribui, uma vida que busca ser além do que é seu corpo. Pois não se esqueça que a sua consciência é um mundo cheio de paradigmas, mas também é você e suas atitudes. E as suas atitudes que são verdadeiras e responsáveis por construir este universo. Nunca se esqueça disso. Bom, pessoal, este vídeo, como eu disse no início, é apenas uma complementação do vídeo anterior. É um tema muito complicado de se entender e resumir de uma forma brilhante em apenas um vídeo. E sei que não temos ainda capacidade para isso. Eu sou apenas alguém que estuda e procura entender os aspectos ocultos do nosso mundo. E sei que quem está acompanhando também é apenas um estudante. Estamos no mesmo degrau. Mas acredito que este vídeo possa servir de uma introdução para vocês e que sirva de motivação para que busque por conta própria a sua linha de raciocínio que seja melhor para estudar. Podemos futuramente detalhar melhor cada tópico ou fazer um vídeo específico para cada um. Eu quero saber o que vocês pensam e o que vocês sentem sobre isso, ok? Como esse canal é bem recente, eu peço a quem estiver assistindo que se inscreva para receber novos vídeos e me ajudar também dando sugestões. Por enquanto, estamos usando apenas o recurso dos áudios e as artes do Instagram, mas aos poucos a gente vai melhorando os equipamentos e desenvolvendo melhor nosso conteúdo. Quem quiser também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que gostam de estudar e que se interessam pelo tema. E para quem gostou das artes que a gente colocou no fundo do vídeo, aproveitem também para seguir nosso Instagram, que lá a gente vai colocar todas as artes. O link vai estar na descrição, certo? Agradeço a todos que ficaram até aqui. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até logo.